Ana, a câmera de vocês travou. Aí tá Tá. um frame parado Ixi, a gente vai entrar aqui por um no computador, não computador. tá conseguindo ficar. Eu tô com Mas tudo aberto aqui, aí o que que eu sugiro? Eu posso ir apresentando as coisas, qualquer coisa vocês podem interromper qualquer hora, adicionar alguma informação que eu tenha esquecido, pode ser? Claro, aham. Deixa eu só me organizar aqui, Rodrigo. Luiz, se me permite. Então, assim, vocês vão fazer uma explanação para a gente, é isso? Dessa ideia do Vamos. Sebinho? Tá. Uhum. Só antes, deixa eu só organizar, Rodrigo. Que dia que nós conversamos com o professor Leandro, Luiz? Foi na terça, né? Isso, foi Terça-feira, terça-feira. nós conversamos com o professor Leandro, que é o coordenador, né, do curso geral da FGA. Nós falamos dessa necessidade do Sebinho, desse projeto de extensão, né? Nós fomos aqui conversar com vocês e nós solicitamos uma sala física para ele, né? Para a instalação do Sebinho físico, né? Não sei se a ideia de vocês é somente um Sebinho virtual, online. A gente fez a proposta de um Sebinho físico, parecido daquele que foi feito na FGA de 15 anos. E uma coisa mais temática também, além de trazer troca de livros, né? Doações de livros, trazer coisas culturais dentro desse Sebinho, sei lá, exposição de um filme, exposição de uma pessoa que sabe tocar um instrumento, ou seja, trazer uma parte cultural para o nosso campus. Então a gente veio com essa ideia. Desculpa, eu não entendi. Aí só que aí o professor Leandro ainda não deu um feedback, mas ele já sabe dessa nossa solicitação. A nossa ideia. Nossa, pra mim tá tudo cortado. Eu não consigo escutar. Tá vendo isso? Internet de vocês tá travado, gente. Vocês querem mandar no WhatsApp o que falar, que eu comento aqui? Eu imagino que eles estejam... Ah, tá cortado mesmo para vocês, né? Que para mim tá tudo cortado também. Para mim também. Físico quanto online. E as dispositivos que Meus queridos, o áudio de vocês não tá saindo bem. Não tá saindo codificado, tá saindo com probleminhas. Uhum. Eles comentaram aqui que a ideia seria unir os dois. Eu posso mostrar para as senhoras o que que a gente havia planejado? Claro, vamos fazer exposição, sim, com certeza. Deixa eu só compartilhar a tela, então. 2 Só segundinhos. para eu me situar, vocês estão fazendo qual disciplina mesmo, ligada a esse tema? Desenvolvimento de software. Ah, desenvolvimento de software, tá. Tá aparecendo certinho a tela? Ela Não. tá transmitindo? Ainda não? Não. Para mim tá, Rodrigo. Tá. Para a professora não tá, deixa eu tentar abrir e fechar de novo. Agora saiu. Agora saiu, né? Perfeito. Então, se eu Saiu. tentar abrir de novo. E agora? Parece que vai entrar alguma coisa. Não, Sim, também. estou vendo sim. Estou vendo a gente. Coloca outra aba, por gentileza, Rodrigo. Aí, perfeito. Aí agora sim. Perfeito. Dentro do nosso... o que a gente havia pensado, né? Eu até anotei aqui a ideia de funcionarmos junto com um Sebinho físico e a gente poder colocar ele aqui no... Os dois. Beleza. Eu vou continuar falando aqui, gente, porque vocês estão travando um pouquinho. Aí qualquer coisa, se quiserem mandar mensagem também. Só em relação... Eu tô anotando as ideias que as senhoras estão trazendo. Falei, agora vocês não estão travando. Dá para gente, não? Pode deixar que eu apresento aqui, aí eu trago esses pontos. Pode ser? Eu apresento as funcionalidades gerais. O problema é que vocês estão travando tanto que tá difícil. Deixa eu ver. Eu vou continuar aqui, só pra gente não perder muito tempo, aí qualquer coisa a gente adiciona dado depois. Qual que é a ideia, então? A gente está estruturando o nosso Sebinho principalmente nessas funcionalidades. A gente vai querer... quer dizer, a gente estruturou em volta disso. Eu queria perguntar, inclusive, para as senhoras depois, se tem mais alguma funcionalidade que vem em mente, tem mais algum ponto que queiram tratar, ou se tem algum feedback em cima desses mesmos, né? Mas dentro do que a gente definiu, a gente quer principalmente que o sistema deixe com que doe e empreste livro, sabe? Por causa disso, Uma pergunta. Vocês vão desenvolver um sistema ou um aplicativo?
vamos desenvolver um site. A gente vai desenvolver um É um site site? em Ah, React e que tem um banco de dados baseado em MongoDB, hum, sabe? tá. É, Continua. continua, perfeito. Aqui dentro, então, perdão pela qualidade, deve estar meio fraca, mas tá legível para as senhoras? Tá. Tá, perfeito. O, a pessoa, só que o que, que nós pensamos, né? Primeiramente, a pessoa não pode pegar livros emprestados de graça, assim. Então a gente sugeriu para que a cada livro emprestado que pegasse, a pessoa teria que já ter emprestado um livro no lugar. Entende? Para ela não poder ir, por exemplo, ir no site e pegar todos os livros emprestados, arrumar com o usuário para poder acabar com o estoque, sabe? E aí pegar todos os livros sem emprestar nenhum. Então a gente queria tentar trazer esse sistema, essa limitaçãozinha. Dentre essas funções principais de doar, emprestar e pegar emprestado e receber a doação, né? A gente tem o chat com o dono ou a dona do livro, onde você vai poder falar diretamente com a pessoa, perguntar algumas coisas como o estado do livro. A gente vai ter um botão de denúncia, porque quem vai poder levantar as imagens para o aplicativo vão ser os usuários. Eles vão tirar foto do livro e levantar, quer dizer, perdão, para o site. E vão fazer o upload da foto direto para o site. Dentro disso, vai ver, manda uma foto de alguma outra coisa. Aí a gente vai implementar um botão de denúncia para a gente, a equipe de administrador, agir em cima disso. A gente também tem avaliação de livros emprestados e doados, né? Vai ver a qualidade do livro tá um pouco ruim, tem algumas páginas rasgadas ou tem algum elemento ainda que precisa ser trabalhado. Tem coisas mais gerais como a função de busca por usuários e livros e algumas coisas que os próprios usuários vão poder criar. O usuário vai poder criar uma lista de livros desejados. Vai ver, por exemplo, eu quero ler um Percy Jackson da vida, eu quero ver algum livro de Harry Potter. Então, eu vou colocar ali na minha lista de livros desejados um, o livro que eu quero. A partir daí, a gente vai fazer um sistema que tenha que notifique o usuário quando ele tem um livro desejado. Aí ele pesquisa diretamente pelo livro, aí ele aparece, sabe? Então seria uma troca cruzada no caso de você ter um livro desejado e a pessoa com quem você está trocando tem um livro que deseja, que você tem. Entendeu? É uma troca mútua, no caso. Qualquer ponto que quiser parar, que explique também. O usuário vai poder ver e favoritar post de livros, né? Então vai ter uma lista de livros assim que se ele não filtrar, né? Se ele não buscar por um certo usuário ou por livros, vai ter uma lista de livros. Aí ele pode escolher, legal, gostei desse, vou ver se eu fico interessado depois. Então ele vai poder adicionar para a lista de favoritos dele. E dentro do sistema normal, o usuário vai poder cadastrar e fazer login. Então, deixa eu até falar um pouco mais dos tipos de dados em si, o que a gente pensou principalmente, né? A gente teria os livros, né? A gente tem livros doados, livros doáveis, emprestados e emprestáveis. A gente tem os títulos deles que podem ser pesquisáveis. Isso é mais para a gente utilizar na parte da programação, sabe? Parece algo meio óbvio, mas é que a gente vai precisar colocar esses status bonitinhos nos livros. E os livros vão ter os seguintes dados: foto, nome, autor e sinopse. A gente estava vendo se incluía mais ou não, mas esses são alguns dos dados gerais que a gente quer incluir. Quem subiria esses dados são os próprios usuários. A gente tem os usuários, dentro dos usuários, a gente tem os normais e os administradores. Eles podem criar uma lista de livros desejados, podem buscar por livros, colocar livros para doar e emprestar. Vão ter dados gerais, aqui está difícil de ler, mas eu havia colocado nome, o campus da UNB, porque uma coisa que a gente vai utilizar, todos os usuários vão precisar entrar com o e-mail da UNB, sabe? Então, eu queria até confirmar isso com as senhoras, porque do jeito que a gente havia pensado, os usuários vão entrar com o e-mail da UNB diretamente, sabe? Com o e-mail institucional. Com isso, a gente consegue garantir, em quase todos os casos, que as pessoas que pegarem os livros vão ser da UNB em si. Vocês tinham em mente o Cebinho mais em relação para FGA ou pode ser para gente do Darcy que vier aqui e tiver interessada também? É uma pergunta, Rodrigo? É uma pergunta. Ah, bom, eu acho que
Por ser um projeto piloto, talvez a gente podia começar um pouco mais embaixo, né? Fazer local, uma sugestão minha, uma ideia, fazer local. Depois a gente podia abranger para outros campos, não somente o Darcy, né? Tem o Ceilândia, Planaltina, e depois mais para frente para a comunidade externa, né? Para o Gama, Uhum. né? Pra... Uhum. Eu acho que a gente devia fazer no início para a FGA, para a gente ver a experiência, para depois a gente fazer uma divulgação mais ampla. É uma ideia, tá? Uma sugestão. Perfeito. Como a estrutura do e-mail da UNB vai considerar a maioria dos usuários, a gente pode ter um ou outro gato pingado do Darcy. Mas, assim, a gente vai focar e deixar o marketing, por assim dizer, mais centralizado, mais aqui no Gama. E aí a gente vai ver se consegue implementar esse sistema de verificação de qual campus que a pessoa vai ser, para poder ficar um pouco mais organizado. Mas perfeito, obrigado por responder a dúvida. Dependendo do tipo de usuário, a pessoa também vai poder denunciar o usuário, elas vão poder avaliar e comentar em livros, né? Algo que eu esqueci de comentar aqui, dentro dos livros vai ter também, vai ter o foto, nome, o autor, sinopse e avaliação dos livros, no sentido de pega esse banco de dados de avaliações, livros similares, e aí recomenda e tem as notas dos livros em si. A única diferença, por enquanto, de usuários normais para usuários administradores são que os usuários administradores vão ter acesso para moderação dos livros. Então, quem vai receber direta a informação de que esse livro foi denunciado 21 vezes por conteúdo indecente, aí vai ser a gente, inicialmente. A estrutura de páginas que a gente havia pensado foram começando com a página principal, que vai ter uma barra de navegação, que vai ter Desculpa, só interromper um negocinho, Rodrigo. Não sei se é dúvida da professora Luísa, né? Ou dos demais. Então, assim, é um site do Sebinho, é isso, né? isso. Ah, a pergunta, mas os livros, os alunos vão fazer a consulta dos livros que tem nesse Sebinho de forma online, igual a gente faz a consulta de um livro no ABCE, correto? Correto. Tá. Como que esses alunos vão retirar esse livro fisicamente? Hoje, vocês vão fazer todos os downloads do livro no formato virtual e colocar no site? Boa pergunta. Como a gente vai ter esse canto físico, o que eu pensei em fazer também agora? A gente pode fazer com que a pessoa que. Beleza, eu quero esse livro, eu posso pegar esse livro emprestado, então eu vou pegar. Aí a pessoa tem confirmação, pega o livro, e aí quando ela for na FGA, a gente pode implementar um sistema que a pessoa vai lá ver, você é Dom Fulano, você pediu esse livro. Aí acessa o livro, vê a permissão que a pessoa tem e consegue implementar. A gente pode tentar fazer algo assim. Mas a gente não tinha isso pensado antes disso. Pois é, então aí essa questão foi a questão do início, né? Para a gente ter um livro físico, a gente precisa de um lugar apropriado na FGA, né, para ter a guarda desses livros. E além disso, a gente precisa ter sempre uma pessoa lá para ter gerenciamento, né, da retirada, né, da entrega, de colocar essas condições que vocês colocaram em posto. Um livro retirado é um livro E doado. aí essa pessoa deveria ser um bolsista e geralmente está ligado à biblioteconomia ou arquivologia, ou seja, não seriam nem nossos bolsistas, ou nem nossos alunos, porque assim, embora pareça algo fácil de se fazer, eu não vejo assim tão simples, a menos que vocês façam alguma consultoria com esse pessoal, para vocês obterem assim algum êxito em conhecer essa sistemática, sabe? De organizar, de Catalogar, né? emprestar, catalogar certinho, entendeu? Porque assim, essa é a fase mais difícil que eu acho. Entendeu? É porque você tem que catalogar, você tem que colocar no site todos esses dados. E aí, vai ter um banco de dados? Qual é o banco que vocês vão usar? Tá entendendo? Então, assim, esse banco vai estar online todo o tempo, como é que ao mesmo tempo que a pessoa está retirando o livro, no site vai estar online com. Então, assim, eu não sei se vocês vão pensar em tudo isso.
nessa estrutura física aliado ao, né, a Ao essa ambiente estrutura online, né? online aí e pensar em todas essas possibilidades, né? Uhum. Porque o sistema, eu acho que ele vai contribuir bastante, porque vai organizar, vai sistematizar, vai, né? E como tem muitos dados, eu acredito que vai ter muitos dados, né? Muitos livros, então a gente vai ter que realmente ser muito organizados, porque senão não vai funcionar. Aí outra coisa que eu estou pensando além do local, vai ter que ter móveis, vai ter que ter limpeza, né? Então, assim, tudo isso antes do sistema, viu, Rodrigo, vai ter que vir, porque senão a gente não consegue fazer funcionar o Cebinho, né? Sim, Vocês participaram do Cebinho, né? a gente está fazendo o projeto agora. Não, mas vocês participaram do Cebinho, do FGA 15? Ah, eu não participei ainda. A Eles gente participaram. participou. Então, vocês Da- viram a loucura que foi, né? Então, Sim. assim, nós temos que elaborar, por exemplo, critérios de doações. Quem vai ter direito de receber o livro? Quem vai ter, sei lá, como ele vai doar o livro? Que tipo de livro que vai? Porque, por exemplo, sobraram muitos livros do ensino médio. Nós vamos rejeitar livros? Também é outra pergunta, porque tem gente que acha que um sebinho às vezes é lixo, sabe assim? Lixão. Ele leva tudo que tem em casa que não presta no sebinho. Aí a gente também tem que ter critérios, né? É um livro de bom estado físico, né? É. Eu acho que é igual um brechó de roupas, né? Quando as pessoas Uhum. fazem doações de roupas, né? A roupa tem que estar boa, não pode estar rasgada, porque outra pessoa vai usar. Então, é uma mesma versão do livro. O livro tem que estar em boa conservação, em bom estado. E também a pessoa que vai estar gerenciando o Sebinho, ela vai ter que ter uma noção de livros que tem mais demanda ou não. Vamos supor livro de física. Vamos supor que o CB já tem 50 livros de física. Não adianta ter os 51, porque já está a demanda superior. Aí, livro de ensino médio, não vai ter público que vai procurar isso, porque o nosso público da FGA não vai ter, querer um livro desse jeito, né? Então, essa é a demanda de pensar também. Mas, assim, ainda eu desculpa, eu vou perguntar de novo, não sei se ficou claro para mim, ou se vocês responderam, eu não entendi. Então, a ideia é de um sebinho físico, um sebinho virtual ou as duas coisas ao mesmo tempo? Inicialmente a gente havia pensado em um sebinho virtual que Não. a gente só entregaria pelo físico, mas agora o Ah, sistema que a gente está discutindo é uma integração dos dois. entendi. Mas assim, aí vamos supor que a ideia de não fosse o sebinho virtual. Mas aí precisar de um lugar onde ia pegar esse livro físico? Ia precisar de um lugar físico para armazenar esse livro e tudo, né? O Ou vocês que estavam pensando em fazer tipo um download dos livros doados, mas também se for ver fazer isso também, entre aspas, não sei se isso é legal fazer, né? A gente fazer escanear um livro, um download, a gente não é legalmente fazer isso, né? Isso não é amparado pela lei. não, Mas o Então, que, o que pode ser criado, Tati, talvez, não hum, sei, né? A gente pode pensar na ideia. É fazer como essas empresas, por exemplo, de delivery faz. Eles não têm físico, né? Uma sala física, ele só vai pegar o pedido e vai entregar. Então, por exemplo, suponha que na minha sala e na sua sala nós armazenemos os livros físicos. Aí o sistema fala assim: fulano vai pegar tal livro. Então, a pessoa. Agora, o único porém é que essa pessoa, esse bolsista, não sei, vai ter que ter acesso à nossa sala, aí é difícil. Então, vai ter que ter critérios de entrega, o horário de entrega, alguma coisa assim, né? isso. mas assim, o ideal é o gerenciamento, e não somente um aluno, a gente vai ter que ter vários alunos para ter suporte, porque nossos alunos são estudantes, né, Luiz? Vamos É, supor que um aluno X tem horário disponível para pegar esse livro, sei lá, segunda de manhã, mas o aluno que é, gerencia não pode. Então, o aluno pois também é. pode prejudicar a sua parte acadêmica, né? É por Então, tudo isso tem que que um gerenciar. bolsista é o ideal, né? Que tenha bolsista de Tem manhã, que de ter vários tarde, né? bolsistas, porque os bolsistas É, também são estudantes, né? A gente tem que fazer um é. rodízio disso. Mas o melhor lugar, Luísa, porque a gente também compartilha a sala. Já pensou a gente compartilhar a sala,
ter essas entregas, o professor que a gente está compartilhando a sala não gostar da ideia. A gente tem Pois esse é, prejuízo também. Então, nós temos esse problema. o melhor é esperar o professor Leandro responder a nossa demanda. Ele falou que tinha mais ou menos 2 salas lá que a gente podia ver. Que a gente solicitou isso, Rodrigo. Então, sinceramente, acho que a gente tem que esperar para iniciar isso, que a gente vai precisar de uma sala. De ter resposta do professor Leandro, para a gente iniciar isso. Que a gente não adianta nada começar e a gente vai colocar esse livro para receber. Entendeu? Uhum. Eu, Tem Agora, alguém com a mãozinha Tati, levantada aí, ó. Acho que agora, Tati, tem a antes de mãozinha vocês levantada. falarem, deixa eu só colocar. Como vocês estão Maria na Eduarda. disciplina, e eu vejo que vocês estão ávidos para fazer esse projeto, o que pode ser feito? Vocês podem desenvolver o site, entendeu? Nada impede. E podemos colocar lá virtualmente diversas obras só para fazer de conta que existe, né? Então, isso pode ser perfeitamente validado. Se vocês quiserem colocar a gente como coordenadora do projeto, pode colocar, sabe? Mas é como a Tati falou mesmo. Esse projeto, ele é muito audacioso. Nós precisamos de todos esses elementos para ele funcionar. O sistema é um dos elementos. É importante? Para a organização, mas nós precisamos do principal, né? Nós precisamos de gente para entregar, para receber os livros, nós precisamos do espaço físico. Bom, pode fazer a pergunta aí. É que a gente estava pensando se talvez não funcionasse, pelo menos agora no início, um sistema como se fosse uma OLX mesmo, para a gente não precisar dessa. Não necessariamente, até poderia ter esse espaço físico, mas de ser como se fosse um sistema de trocas online, como uma OLX mesmo, só que sem vendas, só para trocas. Aí a gente não precisaria de alguém para catalogar, nem nada do tipo, porque as pessoas mesmo fariam isso. Aí a gente proporcionaria um espaço para as pessoas fazerem isso no nosso site. A gente tinha imaginado um sebinho nesse estilo. Vocês acham que não funcionaria? Entendi. Ah, entendi. Aí, tipo assim, troca com troco. Um livro troca por outro livro. Então, aí vocês iam fazer a interseção do usuário X com o usuário Y. Eles iam trocar. Ô, amigo, eu tô com um livro legal de cálculo. Você tá de IAL. Vamos trocar? Tipo, troca de papel de carta? Sim. Isso, seria na ideia de, por exemplo, eu posto no site que eu tô querendo doar ou trocar um livro um livro do Harry Potter, por exemplo. Uhum. E aí você tá descendo lá no site, você vê, nossa, eu quero esse livro. Aí a gente proporciona um chat entre essas pessoas e elas podem conversar. Ah, eu tô querendo esse livro, eu tenho tais livros. Ou ela até mesmo para isso teria a parte dos livros favoritos, Mas, onde Maria a pessoa Eduarda, poderia entrar isso no perfil dela Entendi. e ver quais livros ela está querendo. Aí ver, eu tenho esse livro, então eu Nossa, eu poderia. adorei. Agora entendi. Ficou hiper legal. Mas, Maria Então, Eduarda, isso é para a disciplina ou isso é para o sebinho? o Sebinho. O Sebinho, Luísa. Eu Mas entendi é agora. É para os dois. Ah, eu entendi. Eu achei hiper legal. Deixa eu ver se eu entendi. É como se fosse um grupo de um WhatsApp dentro de um site. Entendi assim. Onde vocês vão colocar. Vamos supor que o Eduardo tem um perfil lá no site, o Rodrigo tem a Maria Eduardo, X ou Y. Aí vocês vão permitir que os usuários conversem um com o outro. Aí eles vão falar: você tem um livro X, eu tenho um livro Y. Estão gostando? Vamos fazer a troca? É uma opção. Mas vai supor que você tem um livro, que eu gosto do seu livro, mas você não gosta de um livro meu. O que vai acontecer com esse usuário? Para isso, a gente tinha pensado aquela troca que o Rodrigo falou no início, que é a troca cruzada. Todos os usuários podem ter como se fosse uma wishlist, uma aba são livros que eles querem. E aí a gente proporcionaria um sistema que ia olhar, eu quero o livro do Harry Potter. A Ana tem o livro do Percy Jackson. E o João tem o livro do Peter Pan. A Ana quer o meu livro. Eu quero o do João, mas o do João quer o João quer o da Ana. Mas Entendi. vocês vão criar uma lista desses livros? Como é que é? Não, A ideia Luísa. é você fazer essa própria lista, colocar, eu gosto desse tipo de livro. Não, porque ou eu assim, a quero minha dúvida por exemplo, falar em 10 pessoas é uma coisa. Imagine tem 10.000 pessoas participando
do Sebin online. Como é que eu vou saber que um fulano X vai trocar com o Y, que ele tem a minha obra e ele quer a minha? Luiz, eu entendi assim, o usuário que vai entrar, ele vai cadastrar os seus próprios livros, né? Ele vai cadastrar, por exemplo, eu vou ser um usuário, eu vou cadastrar os livros que eu tenho lá. Vocês vão Cálculo, cadastrar IAL. os livros que vocês vão doar, ou que você tem, e vai cadastrar o livro dos desejos, é isso? É isso? Aí vocês vão cruzar as informações? Uma lista dos livros que você quer, e aí Então, a lista dos desejos e a lista do que você tem para doar. As listas Tá. do que você tem para doar seria como se fosse um post na OLX ou num feed no Instagram, por exemplo. A pessoa desce e vai olhando. E aí a gente acharia quem quer o quê com base na lista do que eles querem, na lista dos favoritos. Então a gente poderia comparar várias listas de favoritos e comparar os livros que tem no feed, os livros que tem para doação. É assim. Eu gostei da ideia, só que essa ideia está diferente da ideia inicial. Então, vocês têm que mudar a ideia. Tá entendendo, Rodrigo? E Gabriel? A ideia, não, pelo que eu vi lá no começo, não é essa. Essa daí surgiu em decorrência da dificuldade, né, de implantação imediata. Não é isso? Isso, o que a gente precisa fazer é adaptar essa ideia inicial. Porque o que a gente fez? A gente primeiro focou nos livros ao invés dos usuários. Aí eu tô vendo que a gente vai ter que mudar o foco. Eu acho que a gente vai ter que focar nos usuários ao invés do livro. E a gente também vai ter que deixar mais claro essas listas. A gente vai ter que deixar claro a implementação. Porque o que você tinha comentado, professora, era como se fosse um sistema de delivery. Essa que foi a ideia inicial, sabe? A gente faz um sistema de delivery baseado mais nos livros desejados. Só que se a pessoa quiser conversar com o outro usuário, aí a pessoa primeiro ia ter que passar pelo livro para chegar no usuário. Então, isso é algo que a gente já vai mudar. A gente já vai mudar um pouco o foco, já vai retrabalhar esse brainstorming e deixar ele mais apropriado para o que todo mundo sugeriu agora. Sabe? A minha pergunta: vocês vão desenvolver um algoritmo para isso? A gente vai desenvolver um site que, por meio de JavaScript, que tenha um banco de dados Não, baseado. para fazer essa informação cruzada aí. Vocês vão pensar nisso? Assim, fulano quer Harry Potter, o outro também. Mas aí quem chegou primeiro, como é que é? Vocês vão criar um algoritmo de busca, de decisão aí? Ele vai ser conversado através de chat. Se o cara postar, por exemplo, o Harry Potter, aí várias pessoas vão poder falar com ele e combinar uma troca ou uma doação. Se ele quiser, ele pode falar, eu quero esse Harry Potter, eu posso trocar por tal livro. Qual que você quer? Eu tenho esses livros. Aí ele escolhe para quem ele vai doar. Aí bom que essa troca não precisa de um lugar físico. A gente não vai precisar de uma sala, nem de uma pessoa específica para ficar fazendo essas trocas. A gente só vai precisar que essas pessoas combinem um lugar para se encontrar e fazer a troca. E elas vão começar através do chat do nosso aplicativo, do nosso site. Eu entendi. Eu gostei. Achei legal. Mas assim, eu ainda acho que isso não é um sebinho virtual. E eu acho que isso aí é outro nome. Sabe assim? E outra coisa que eu estou preocupada, assim, então vocês só vão desenvolver o software. Então, assim, desenvolver o website. Em termos de software, em termos de programação, não vai ter muita coisa, né? Não. A gente vai programar o site em. Eu só não tenho a estrutura aqui para mostrar, mas a gente vai programar o site inteiro. A gente vai programar ele do zero. A gente tem a aparência dele a partir do Figma, né? Que a gente vai trabalhar ele pelo Figma. A gente vai importar o... Desculpa. A gente vai importar ele a gente vai trabalhar com Figma e a gente vai programar o site do zero por meio de JavaScript. A gente ia fazer o deploy do site para deixar ele funcional e aplicando e totalmente programado. A gente iria programar tudo. Tá. O que eu não estou entendendo é, vocês falaram assim, tipo OLX e tal. Então, assim, não é o WhatsApp,
É OLX, é site. É site. É 100% É site, não é site, aplicativo. 100% site. Tá, então as pessoas vão se conversar lá, vão Isso. verificar quem que tem o livro que eu quero e quem quer o livro que eu tenho. É isso. Isso, exatamente. Hum. Vocês querem comentar, meninos? Então, além da ideia de troca, a proposta de um sebo é você doar livros usados, certo? Também vai ter a proposta da doação. Então, o usuário vai poder selecionar se ele quer doar ou emprestar ou trocar ou os dois. Então, seria nesse sentido, entendeu? E aí, é basicamente isso. Aí, quando a pessoa estiver interessada ali no feed, no livro que ela viu no feed, né? E vai abrir um chat para a pessoa conversar com o vendedor. Vai funcionar basicamente mesmo como a OLX. Isso. Só que tendo doações também, para ser realmente um sebo. Só não vai ser uma venda, vai ser uma troca ou doação. De livros usados. A ideia Então, não é ter. o que eu tô confusa, gente, é o seguinte. Eu repito o que eu falei. Imagine que tem 10.000 pessoas lá dentro. E aí a pessoa publicou o livro que eu quero há 3 semanas atrás. Então, ele tem que fazer uma busca, é isso? Uma busca desse livro. É isso? E aí vai aparecer uma listagem de pessoas que têm o livro. Então, vocês vão ter que ter um banco de dados assim bem, né? Suportável, não é isso? Que a ideia inicial é trabalhar com o MongoDB. Aí a gente conecta ele com o nosso site programado em JavaScript por meio do Mongoose. Então, essa busca ela vai ser eficiente. Você só digitar lá o livro que eu quero e ele vai saber que o fulano publicou em 10 de janeiro, em 15 de março, o outro, entendeu? É isso? Professora, quando um livro já tiver sido doado, ele já vai sair dali, entendeu? Só vão Tá. ficar ali no feed os livros que estão disponíveis. Uhum. Aí, quando a Sim. pessoa negociar ali, ela já, entendeu? Já Vai meio ter que dá um aviso, um um botão, botão alguma coisa assim exato, pra troca tirar. feita, doação Eu feita, espero que tenha um botão mesmo, porque senão vai ficar confuso. porque senão fica uma bagunça, mas vai ter essa Porque é o que eu estou falando, são muitas informações e como vocês têm que ter claro isso, que assim, esse lance aí dessa troca é perfeitamente pertinente, só que assim, a organização dessa troca vai ser um desafio muito grande, porque são muitos dados, né? São muitas pessoas que vão se envolver lá, e aí. E outra coisa, tem que focar nisso, viu? Focar nessa troca de livro. Não pode ficar entrando para contar piada, falar de professor, sabe assim? Então tem que ter um mediador, não sei, Rodrigo, se é essa palavra, né? Para fazer exatamente isso. A ideia é ter um botão de denúncia, né? Então, quando for alguma coisa que não é relacionada a isso, terão denúncias. E aí, no início, a ideia é a gente mesmo funcionar como moderadores. Então, um perfil é denunciado ou um post é denunciado, chegaria para a gente e a gente avaliaria realmente se é um livro ou realmente se é uma pessoa que está querendo trocar os livros ou não. Caso não seja, ou a gente deleta o post, ou pode apagar a conta da pessoa, ou algo relacionado a isso. Se e quando isso aumentar e a gente não conseguir, a ideia é realmente ter um parâmetro. 10 denúncias, o post cai. Ou alguma coisa assim. Ô Maria Eduarda, como é que você pensa, por exemplo? Eu estou interessado num livro e eu que faço a busca, é isso? Eu faço a busca e aí, por exemplo, vai aparecer 5 pessoas que têm. Eu que converso com elas. É Sim. isso? A ideia é ter, como se fosse num feed, aí, por exemplo, aqui é a foto do livro. Você clica, você vê informações do livro, nome, autor, etc. E as pessoas que têm o tem livro. um botãozinho para você ir para o chat. Você teria como se fosse um botão mesmo para você entrar no chat com a pessoa. E aí você pode entrar com quantas pessoas você quiser. Se você, por exemplo, tem 5 pessoas que têm o livro Harry Potter e você entra em contato com as 5 pessoas e vê qual conseguiria trocar com você. É possível o sistema fazer, por exemplo,
uma paridade, uma combinação, por exemplo, tem 5 pessoas. Na lista de desejos delas, eu tenho um livro. É possível isso? Vocês vão conseguir fazer isso? Aí eu pego essa pessoa, que ali já quer o meu, não é isso? Sim. A ideia é que você consiga enxergar, você consiga abrir o perfil da pessoa e ver o wishlist dela. Então, você vê, a Ana tem o livro que eu quero. Eu entro no perfil dela e vejo a lista dos livros que ela quer. E aí, se eu já tiver um desse, eu já mando mensagem direto falando, olha, eu tenho o livro que você quer, eu quero o Harry Potter, vamos nos encontrar ou algo assim. Tá. Outra hipótese. Suponha que eu não sei que livro que eu quero. Como é que eu vou ter esse banco de dados aí para eu consultar, por exemplo, romance, ficção, física 1, cálculo 2, e aí? Vai ter esse banco também? Vai. Cada livro vai ter uma categoria de qual é o gênero dele e sobre o que que a gente, sobre o que que ele é. E aí, para ele poder ser facilmente pesquisável. Então, na página de livro que a gente vai ter uma seleção inicial, né? Por exemplo, livros mais populares. A gente pode colocar essa tag também, mas a função é a gente quer colocar tag de gênero mesmo, de gênero textual, para poder ficar mais fácil de identificar, como romance, livros de livros pedagógicos de ensino médio, talvez, ou melhor, livros pedagógicos sobre certos conteúdos, livros pedagógicos de cálculo 1, de cálculo 2, etc. Vocês têm um número em mente? Um número, assim, máximo de livros em mente? Porque, assim, vai dar muito trabalho, hein, Rodrigo? Não sei se vocês vão fazer... Eu volto de novo a perguntar. Vocês vão fazer um algoritmo para separar isso? Então, a gente pensou primeiro em abrir só para FGA, né? Inclusive, para a pessoa entrar, ela vai ter que entrar com e-mail institucional para ter certeza que é uma pessoa da FGA. Tá. Inicialmente, isso a gente não sabe se vai dar para abrir para toda a UNB, porque é muito grande, né? Inclusive. Aí, pelo menos na FGA, a gente quer implementar isso. Essa é a nossa ideia e para um futuro a gente não sabe se a gente vai conseguir fazer tudo, porque é muito pouco tempo, mas a gente vai tentar fazer o máximo que a gente puder em pouco tempo. E se a gente conseguir, ano que vem a gente volta e cria um projeto com mais pessoas e a gente desenvolve melhor. Mas Quantas pessoas são agora? 7. 7 pessoas. Isso. Em que fase que está o sistema, esse software? Nós somos do segundo semestre, o Rodrigo é do 8º, Rodrigo? Não, é em que fase que está o software? Não, No sentido, a gente está sendo... o Assim, Rodrigo tá suponha, já fez 40% do software, 50%? Então, a gente está aprendendo a fazer o software. O Rodrigo eles está nos estão aprendendo instruindo. as línguas. Eu estou passando o tutorial de como realizar o aprendizado de JavaScript com uma database e implementar os dois, e separando em 2 grupos, né? O povo do back-end e o povo do front-end. Aí eles já vão trabalhar mais direto no Figma e poder implementar o site assim. Entendi. O Figma sendo a parte visual que a gente pode importar para o código depois. Tá. Tem uma previsão de quando vai estar pronto? A gente quer ter um protótipo ao final do ano. Seria a última aula aqui. É um festival de solstício. Mas esse protótipo aí já vai estar com essa troca funcionando? Já? A gente tem que planejar um pouco melhor. A gente ainda não tem as funções do protótipo definido, mas como se fosse um produto mínimo viável, um MVP, a gente vai planejar algumas coisas funcionais que ele já tenha. Vamos ver se a troca cruzada funciona. Eu acredito que a gente consiga, mas o mínimo possível que a gente quer implementar é com todos o banco de dados completamente funcionais, que aguente um número decente, tipo, decente no sentido de o nosso escopo de decente seria ao mínimo FGA inteira, e, por exemplo, por volta de 2.000 livros, chutando um número na cabeça. Então, o que a gente quer? A gente quer ter os bancos de dados estabelecidos e que a conversa funcione entre 2 usuários diferentes, principalmente. Mas eu ainda vou escrever e colocar no papel o que a gente precisa para um Porque produto. vocês viram naquele dia lá? Eu acredito que nós tivemos em torno de 3.000 livros, só em um dia. 3.000. Entendeu? Então, assim, é preocupante porque, assim, se vocês abrirem, suponha,
Na penúltima semana de aula, está pronto o sistema, está pronto o site. E aí, suponha que entra de uma vez uma chuva né, de conversa, de livros doados, não sei o quê, e aí chegue 3.000 livros para vocês. Será que vai conseguir fazer essa demanda toda? É o que vamos ver, né? A gente não tem. A gente ainda está muito na fase de pré-produção, então Uhum, a gente quer. Nosso objetivo é atingir isso, sabe? É realmente tá. atingir. Talvez o sistema não aguente tantas pessoas de uma vez só, como por exemplo o CIGA, né? Talvez demore um pouco para poder funcionar, mas assim, nosso objetivo é deixar ele funcional dentro Talvez, desses. Rodrigo, o que seria ideal para vocês, é, sugestão, tá? É Claro. como eu tenho uns aplicativos rodando aí, eu peguei uma turma de MDS para ajudar no aplicativo, sabe? E assim, foi muito bom, facilitou bastante, e eles realmente atuaram muito bem no projeto. O que que eu sugeriria para vocês? Assim, é, eu acho que até o final do ano vocês conseguem implementar esse site, com certeza. Mas talvez não sei se conseguiria abrir para o público. Talvez a gente conseguiria abrir entre nós, ou abrir entre os amigos de vocês, algum público assim, tipo 50 pessoas, no máximo, entendeu? Ou a turma sua de desenvolvimento de software. Sabe assim? Porque o software, se ele funciona, ele vai funcionar para 50 e vai funcionar para 50.000. Você Uhum. concorda? Sim. Então, o- não pensa assim, nessa quantidade toda. Eu acho que se funcionar, entendeu? Para essas pessoas, eu acho que já vai estar de bom tamanho. Tipo assim, um grupinho pequeno, só para testar mesmo, né? Isso. Perfeito. Então a gente vai ver como atinge com esse scope em mente. Um grupo de 50 pessoas, talvez com. Acho que o dobro de livros é meio pouco, então com uns 400 livros. Talvez Tá. já fique mais interessante. A sugestão que eu falo para vocês busquem aí, façam uma análise de requisitos, o que vocês acham que vão precisar, né? E aí, Uhum. se quiser discutir, eu estou à disposição. Se quiser conversar comigo, tá? A gente vai conversando sobre as possibilidades que a gente pode ter aí no site, diante de tudo que a gente falou, de todas as possibilidades que a gente elencou aí, né? Que eu falei, que a Tati falou. Né, Tati? Isso, eu só ia querer perguntar, qual foi o objetivo que vocês querem de nós, professores? Qual é o suporte que vocês gostariam? A gente gostou da ideia de vocês, mas o que vocês gostariam de suporte da gente nesse projeto de vocês? Que vocês estão, né, fazendo esse projeto baseado na disciplina, né? Certamente vocês estão com o professor dando suporte para vocês na disciplina, né? Então, eu Isso. entendi que esse site será um produto, uma avaliação de vocês na disciplina. Então, o que vocês almejam da gente? O que vocês gostariam que a gente fizesse com vocês aqui? Qual suporte que vocês gostariam? O que eu havia pensado, primariamente, é como se vocês fossem as nossas clientes, sabe? Trabalhando com os meninos como se eles fossem os clientes do produto. Tati, é que funciona assim, Tati. O professor, ele pede um projeto. O grupo, ele elabora uma ideia. E aí vai atrás de quem vai comprar a ideia. Entendeu? Então, nós vamos avaliar a ideia final. Como ficou? Ela atingiu os objetivos da ideia inicial. Então, nós vamos avaliar no final com eles se eles atingiram os objetivos propostos, entendeu? Como produto. Então, por exemplo, nós vamos responder as perguntas que eles vão fazer, que o professor geralmente fala, entendeu? Que é assim, o produto entregado satisfez a sua vontade, trouxe eficácia ao seu sistema, foi o que foi sugerido desde o começo, com a ideia inicial. Então, é mais ou menos isso. Bom, foi isso que eu fiz lá no caso, foi a análise de requisitos que eu ajudei a fazer junto com o meu aplicativo. Foi o que eu avaliei. É mais ou menos isso, né? Isso. Para matéria de IDS não é estritamente necessário
mas assim, como os meninos mesmos sugeriram a ideia do Cebinho, e como já tem essa demanda pelo Cebinho, sabe, que as senhoras estão trazendo, eu achei interessante da gente pegar esse sistema e aplicar para a gente. Então é essencialmente isso. No final a gente vai ver como é que tá em relação às ideias originais, a gente vai ver a aplicação e como é que tá no final, para o nosso escopo reduzido de teste para ver se funciona. Eu só falo uma coisa, Rodrigo. Se esse sistema funcionar, se o web funcionar tudo direitinho, é claro que vocês, assim, vão ser escolhidos, né? Como realmente como o sistema do nosso CEBIM, né, Tati? A gente vai precisar disso. E se vocês desenvolverem tecnologia, a gente já tem meio caminho andado, né? Só vai precisar fazer com que vocês façam os relatórios, tudo certinho, para que os novos integrantes, né, que assumirem esse projeto aí, possam saber o que foi feito, o que pode ser melhorado, entendeu? É só isso que precisa ser feito. Você está sem voz. Eu tô, perdão, Ah. dizendo agora que eu tô anotando ao mesmo tempo, mas perfeito, é exatamente isso que a gente queria definir. A gente vai definir umas coisas, a gente já tem um guia mais forte de onde a gente vai estabelecer. Obrigado pelo feedback em relação ao nosso trabalho e obrigado pela discussão. As senhoras querem comentar mais alguma coisa? Claro, vocês meninos, ia perguntar também. Manda aí. Eu só queria perguntar se vocês, professoras, podiam, assim, nos ajudar com o nome. A gente está um pouco dividido. E aí, como vocês fazem parte do projeto, fazem parte do grupo, a gente queria a opinião de vocês pelo nome. A gente estava com a ideia de ser o N-Bookinho, ou o N-Book, ou o N-Cebinho. Um Cebinho. Com O N, de UNB. o N de UNB, o N Cebinho. Um Cebinho. Ou N-Book ou N-Bookinho. Ou o N-Book, o N-Bookinho. Mostra o filho, Mostra o nome, a logo. o N-Bookinho, como tinha ficado. E digita o outro jeito também, amigo, por favor. Não, outro jeito ainda não tem, amigo. A gente O não N-Cebinho. fez. Não, só para elas entenderem. Acho que Agora eu entendi por causa do N-Book. Eu gostei desse N-Book. Mas eu não gostei do N-Bookinho. Achei meio. Eu gostei do N-Book também. Eu Não já do N-Bookinho, né? Aí eu já ia até colocar regional. O N-Book FGA virtual, sabe? O N-Book virtual. Para falar que é um site. O N-Book virtual, o N-Book online, o N-Book site FGA. Tem que dar o nome de onde veio, FGA. A gente tem que reforçar que nós somos da FGA. Certo. Tá, a gente vai pensar sobre, e aí a gente tenta implementar o FGA no A nosso gente nome. mostra para vocês. E o que depois vocês como é acharam? Tipo, Lembrem-se que vocês vão mostrar para a gente e nós vamos avaliar. Então, assim, a ideia vocês podem lançar qualquer ideia que vocês quiserem. Aí nós vamos avaliar se vamos comprar ou não a ideia, entendeu? beleza. Certo. Mas assim, eu adorei, pessoal. Parabéns, estão sendo muito criativos. Vou torcer para dar tudo certo. Eu acho que tem muita chance de vir com sucesso. Acho que nosso campus estamos precisando disso, desse ambiente diferenciado de somente estudar engenharias, cálculo, IAL. A gente precisa de uma coisa bem cultural. A gente está precisando. Para a gente Concordo. fugir um pouco, né? A gente ter trabalhar com a nossa inteligência emocional. A gente precisa dessas coisas. Estamos precisando. Tati, a gente conversou com o Leandro, né, de manhã. Aí eu encontrei a decana depois. Ela foi no meu evento. Não sei se vocês foram. No meu evento, eu fortaleci essa ideia e ela enfatizou de novo. Pode virar um programa da UNB. Então, assim, toda aquela conversa que a gente teve, de realmente dar suporte aos alunos, essa parte cultural, nessa parte aí diversificada, né, é perfeitamente viável. Aí entra não só o decanato de extensão, mas o decanato universitários também, que é de muito interesse deles, que vocês fujam um pouco do intelectual e vá mais para o social, vai mais para a integração, interação entre os alunos. Então, assim, quando vira um programa, gente, a gente abrange diversas áreas.
Então, se vocês proporcionarem aí um aplicativo, um software, né, de qualidade, tal que a gente consiga utilizar nesse programa, nesse nosso projeto, né, nossa, vai ser muito bom, porque nós já vamos ter a ferramenta, né? Então, já vamos ter, assim, o caminho bem já encaminhado, né? Então, vamos, assim, vamos ter já as ferramentas necessárias para a gente avançar nesse projeto, né? Então, a ideia realmente é muito boa. A gente fica muito feliz que vocês gostaram da ideia e a gente vai tentar dar o nosso máximo para implementar, então. E a gente mostra para vocês depois. A gente vai atualizando e a gente mostra o projeto final mais tarde, no final do ano. Tá Tá certo, bom. meninas, aqui à disposição sempre, tá bom? Esse bom. canal, eu vou. Queria deixar um de vocês como administrador também desse grupo, que vocês podem criar. Quem gostaria de ser um dos estudantes administrador, para criar link para a gente poder conversar, alguma coisa assim? Pode ser eu. Rodrigo, você? É Maria Eduarda, você? Não, é a Ana. Ana, É, peraí, Ana. Eu vou deixar você como administradora, tá bom? Você sabe, Ana, criar link de discussão, criar link de. eu descubro. Tá bom. Qualquer coisa, estou à disposição aqui, tá bom? Ok, Então, obrigada. vou transformar você como. Tudo bem, Luísa? Bem, sem problema. Ana Eu Luísa, né? não sei se eu vou responder tão rápido assim, tá, gente? Porque às vezes a gente está muito ocupado. Não, claro. Ô, Ana Luísa, acabei de transformar você como proprietária. Aí eu vou até mudar aqui agora o nome da equipe. Vou colocar aqui agora o NB Book. O NB Book FGA. Tá ok. Tá? Mudei aqui. E aí a gente vamos conversando aqui. Oxe, mudou até o novo. Vou colocar um livro aqui, né? Saiu pra lá, cadê um livro? Eu não sei o que você está fazendo aí, é no Teams, é? No Teams, eu coloquei agora, mudei o nosso nome para o NB Book, né? O nome do site. Coloquei um estudante como administrador para o estudante ter autonomia de não esperar a gente para criar um link para discussão. Eles podem criar aqui um link e gravar. Eu tô logada aqui no coisa da minha filha. Entendeu? Por isso tá aparecendo esse personagem. Tudo bem, meninas? Vocês viram aí? Então tá. Então, eu posso parar a gravação? Alguma coisa mais para gravar? Pode sim. Você consegue mandar pra gente essa gravação? A gente ganha ponto mandando. A gente consegue Com baixar aqui do certeza. Teams.